Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso informativo jurídico. Eu agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Josiane Knack, eu sou advogada e estou aqui com a minha colega doutora Emanuele Etques e nós estaremos tratando de um tema bastante importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembro a vocês que neste informativo jurídico a gente nada mais vai fazer do que trazer para vocês informação do mundo jurídico. Então eu peço para vocês que tenham interesse neste assunto que nos acompanhem e nós estaremos à disposição se vocês quiserem comentar e nos dar sugestões ao final do vídeo. Olá, meu nome é Emanuele Etques, eu sou advogada e hoje, como a doutora Josiane já falou, vamos trazer um tema de grande relevância que é a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também pela sigla LGPD. Ela é uma lei recente no ordenamento jurídico brasileiro, até então não tinha nada que regulamentava essa abordagem conforme a LGPD. Mas o que se trata? A gente vai tentar trazer de uma forma sucinta o corpo legal dessa lei e ao final, como a doutora já falou, fique bem à vontade de fazer comentários e trazer também sugestões que nós podemos abordar aqui nesse informativo jurídico. Então, o que se trata essa Lei Geral de Proteção de Dados? Ela traz um amparo, um seguro para aqueles dados pessoais da pessoa individual identificável. Mas como assim? O que ela sugere? Ela na realidade é uma lei de 2018, ela ia entrar em vigor este ano, agora em agosto de 2020, contudo devido à pandemia, a Covid-19, ela começou a vigorar somente no dia 18 de setembro do mesmo ano, 2020. E o que ela traz? O que é a LGPD para eu poder entender o que significa? Quando uma pessoa física adentra um estabelecimento, é normal que aquela pessoa jurídica, a empresa, colete dados deste consumidor, certo? E esses dados que a pessoa física ali está fornecendo, o que são feitos com esses dados? Em algum momento você chegou a se questionar qual é o tratamento dado, se ele efetivamente vai ser entregue somente a essa empresa ou se será repassado a terceiros, e se essa empresa acolhedora dos dados, ela armazena de uma forma segura ou não? Pois então, o que acontecia? Muitas vezes as empresas, não todas, no geral, havia uma venda desses dados, por isso que vem aí aqueles telefonemas, aqueles e-mails, que às vezes com empresas que a gente jamais se manifestou interesse ou que nunca teve contato algum e começam a entrar em contato conosco. E aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados exatamente para assegurar o direito desse cidadão. Também e principalmente para aquela questão de vazamento de dados. Ela vai regulamentar. Por isso, agora a gente vai explicar através dessa lei da questão, porque a lei traz a privacidade desses dados, porque o cidadão, o consumidor ali, vai ter que consentir de forma expressa a entrega desses dados e em contrapartida a pessoa jurídica, a empresa, ela vai ter que estar adequada a essa situação da lei, e aqueles que não estiverem adequados sofrerão multas pesadas. Então, por isso, principalmente você, empresário, fique conosco até o final para a gente poder te esclarecer e trazer uma parte do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela traz dentro dela objetivos, os objetivos que eu pedi para a doutora Josiane explicar para vocês. Então, pessoal, referente aos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados, eles são muito claros. Então ela vem justamente para proteger os direitos fundamentais e de personalidade das pessoas, ou seja, protegê-los contra vazamento de dados, contra uso indevido de dados. Como a doutora já mencionou, muitas vezes a gente entra numa empresa, a gente faz um cadastro e a gente nem tem conhecimento de para que será utilizada aquela informação. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, será necessário que, ao coletar os dados, a pessoa seja informada de qual a finalidade daquela coleta de dados. E também precisa haver um consentimento expresso para que sejam coletados os dados e esses dados sejam utilizados somente para aquela finalidade em que houve consentimento. Então, a lei realmente vem justamente para proteger os direitos fundamentais do cidadão, referentes à liberdade e também à privacidade e à livre formação da personalidade de cada indivíduo. Isso é o que está no artigo 1º da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A principal palavra, uma das principais palavras que se ouve quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados é justamente a transparência. Por que a transparência? A transparência de quê? De você saber para que você está fornecendo o seu dado e de
qual a finalidade daquela coleta. Então, por isso, a transparência é uma coisa muito importante da Lei Geral de Proteção de Dados. Com essa nova lei, o cidadão ele tem mais autonomia quanto ao uso dos seus dados. Ele pode exigir, na verdade, que sejam editados os dados fornecidos, pode exigir que sejam excluídos esses dados, e a empresa vai ter sim que realizar essa exclusão, essa alteração, mediante o pedido então da parte interessada. Então este é um dos principais objetivos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou passar novamente a palavra para a doutora Emanuele para que ela possa nos falar um pouquinho então sobre quais dados são esses que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem a proteger. Então, quais dados são os dados que são protegidos nessa lei, no corpo legal? São todos os dados, aqueles dados pessoais previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1º, que são os dados que permitem a identificação de uma pessoa natural. Exemplo, o nome, o CPF, a RG, o endereço, são esses dados pessoais, dados que a gente está confiando e entregando. E é esses dados que ela quer proteger para que não haja futuros imprevistos. Lembrando também que no corpo do texto legal, tem a proteção de dados sensíveis também. O que são esses dados sensíveis? Aquela orientação política, sexual, religiosa, biometria, exames, que são dados particulares. Esses dados também estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uma vez a gente sabendo quais são os dados, a gente precisa saber quais são as pessoas que atingem. Por isso que eu vou passar para a doutora Gilciane para ela explicar. Então, pessoal, a respeito de quem se aplica então a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela se aplica a todas as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as pessoas de direito público, de direito privado, aos empregadores, aos empregados, ela vai ser aplicável aos contratos, às prestações de serviço, enfim, ela atinge a todo o mercado. Então, toda pessoa que fornece um dado, ela vai estar protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. E toda pessoa, seja ela física ou jurídica, que vai fazer a coleta destes dados, ela também vai estar abrangida pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, lá no artigo 3º da nossa lei, ela traz especificamente que essa lei ela se aplica a toda e qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou seja, isso está expresso na lei, não há dúvidas de quem são as pessoas abrangidas por ela. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela vai fazer com que seja necessário que as empresas tenham que investir bastante em tecnologia da informação e em segurança da tecnologia da informação. E a dúvida que surge será que é aplicável somente às empresas brasileiras, doutora Emanuele? É aí que persiste a grande dúvida. Se as empresas estrangeiras localizadas dentro do Brasil também serão abrangidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, ou somente se aplica às empresas brasileiras? Não, a resposta serão para todas as empresas que colhem dados no Brasil, inclusive aquelas empresas com sede no exterior, mas também tem casos que não se aplicam à Lei Geral de Proteção de Dados. Poderia nos ajudar? Claro. A Lei Geral de Proteção de Dados, então, ela não se aplica em alguns casos específicos, né? Quais sejam quando se trata de tratamento de dados pessoais por pessoa natural para fins exclusivamente particulares, ou seja, a pessoa tratando seus próprios dados não teria por que fazer uma aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Também não vai ser aplicável para dados jornalísticos, para dados artísticos e também acadêmicos. Então essas são algumas das exceções ali à aplicação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Outra exceção à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados é no caso da segurança pública, da defesa nacional e da segurança do Estado. Então, estes casos, então, ao governo, as instituições terão o poder de acessar estes dados para os fins específicos. Referente à fundamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Emanuele, você teria algo para nos esclarecer? No tocante à fundamentação, o que diz esse corpo legal? Como a gente falou desde o início, ela visa a transparência, a privacidade. Esses são os principais pontos da fundamentação, porque ela quer a privacidade desses dados que são entregues, para que haja, desde o início, o consentimento desse titular de dados, ele tem que consentir expressamente que ele vai entregar esses dados, tá? E esses dados tem que lembrar num armazenamento seguro. Então, por isso que a empresa tem que ter esse cuidado, que a partir do momento que ela se compromete a buscar esses dados do cidadão, ela tem que ter banco de dados seguro para que não haja um futuro vazamento, alguma questão que possa comprometer. Lembrando também que além do consentimento desse titular de dados,
ele pode, a qualquer momento, após fornecer os dados, ele pode pedir que sejam excluídos ou alterados. Por isso que a gente lembra que tem que ter um livre acesso ao cidadão desses dados, para inclusive, se ele quiser pedir a retirada ou ele mesmo solicitar a modificação de algum dado que conste ali. Por isso também o outro princípio é a transparência, quando ele vai poder buscar os seus próprios dados e ver que eles estão corretos de uma forma segura. Então, esses são os principais fundamentos da lei, que toda empresa tem que ter o cuidado na hora de colher esses dados, de armazenar esses dados, para que o cidadão possa ter conhecimento e que ele tenha essa autorização. O principal vai ser a autorização de entrega de dados. Então, cabe a cada empresa se adequar para a situação que vem aqui pela frente, porque a lei está exigindo que seja adequada conforme o corpo legal. E aí que vem os desafios para as empresas, para elas se adequar, porque tem muitas empresas que eles não têm esses cuidados na hora da busca e na hora de armazenar esses dados. Por isso que eu vou pedir, doutora Gilciane, se tu pode ajudar. Ok, então este é o momento em que as empresas elas têm a necessidade de fazer uma adequação nos seus sistemas, uma adequação na forma como é realizada esta coleta de dados. Todas as empresas, elas fazem coleta de dados, seja no momento da contratação, seja durante os contratos, existe uma coleta de informações. Então a empresa ela precisa se preparar para atender o que exige a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso pode ser feito? Lembrando que é imprescindível para realizar a coleta e para o uso deste dado que haja o consentimento. O que é o consentimento? A nossa lei ela traz que é a manifestação livre, informada e inequívoca, ou seja, precisa ser extremamente claro que a pessoa está fornecendo aquele dado para ser utilizado para aquela finalidade específica. A pessoa não pode dar uma autorização genérica para o uso destes dados, ou seja, precisa ser uma coisa bastante clara para que não tenha dúvidas de que ela consentiu aquele uso e aquela coleta de dados. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. E vai ser uma coisa que vai se ouvir muito daqui para frente quando se falar em Lei Geral de Proteção de Dados, no que diz respeito então ao consentimento. O que as empresas podem fazer para se adequar à nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Nós não temos como dar para vocês uma receita pronta, né? Nem seria a nossa intenção, mas a gente vai apenas tentar passar para vocês algumas dicas de coisas, de atitudes que podem ser tomadas a fim de evitar a infração então à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Um exemplo de uma atitude que a empresa pode tomar para evitar o descumprimento da lei é encontrar uma pessoa que seja encarregada de gerenciar essa proteção de dados, uma pessoa que saiba como funciona todo o processo de coleta e que verifique se os dados coletados, se eles já têm essa autorização, se não tem essa autorização, ela precisa providenciar que se faça essa autorização. É importante que se tenha uma pessoa responsável por este ponto de fazer uma revisão ali dos contratos que a empresa tenha, verificar a necessidade de fazer uma adequação ou não, ou verificar, constatar que a empresa já está adequada, já cumpriu todas as exigências da legislação. Outra coisa que a empresa pode fazer então para se adequar é realizar uma auditoria. Para quê? Justamente para verificar se a empresa precisa fazer alguma coisa para se adaptar ou se ela já está totalmente adequada à nova norma. Pode ser feito também uma revisão das políticas de segurança existente na empresa. Por quê? Porque a empresa ela também é responsável caso haja alguma espécie de vazamento de dados. E a doutora Emanuele vai falar posteriormente a respeito das penalidades aplicáveis. Podem ser bastante graves para a empresa. Por isso a importância de se fazer uma revisão, de se adequar a todas as normas trazidas pela lei. Por quê? Porque essa lei ela não atinge só os contratos e os fatos ocorridos a partir de agora, mas ela vai abranger também aqueles dados que já estão coletados e que já estão armazenados na empresa. Então talvez seja necessário uma autorização para o uso, para o processamento destes dados que já foram coletados. Então se a empresa ainda não tem, é o momento dela ir em busca dessa autorização para evitar uma punição, evitar um processo, né? Evitar de virar réu então em alguma eventual ação judicial. Em caso de vazamento de dados, como eu já mencionei, existem umas sérias penalidades, não é isso mesmo, doutora? Exato.
Por isso que vem a lei. A gente tentou explicar de forma sucinta, né, de todo o corpo legal, que quem não estar enquadrado dentro da lei, porque a lei é obrigatória a todos, como eu já falei, porque há necessidade de todo mundo estar enquadrado a esta lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela já está em vigor. E o que acontece? Será que vai ter alguma sanção? E se eu não levar a lei ao pé da letra, ou se de repente eu achar que não tem tanta importância e relevância nesse momento, que mais adiante eu me adequo? Pois aí que tá. A lei traz que vai ter órgão fiscalizador nesse sentido, sim, e em caso de vazamento ou descumprimento legal, eles vão analisar o caso concreto, ver essa questão de vazamento, o que foi vazado, a proporção que tomou, o conteúdo em si, e aí em cima disso vai ser aplicado sanções que poderão transformar-se em multa, que equivalem ao valor de até 2% do faturamento da empresa. Isso limitado a 50 milhões. Então é muito importante que as empresas estejam cientes da gravidade dessa lei, comecem a analisar, fazer um plano gestor dentro da empresa para ver se há essa coleta de dados e o que é feito com esses dados, se eles efetivamente estão seguros, né, para não haver essa questão do vazamento, ou um próprio descumprimento legal, onde talvez tu tomou uns dados sem o consentimento, e o que tu faz? Dar uma destinação diversa, conforme a lei hoje não aceita, há necessidade de consentimento. E isso também vai trazer, talvez, reflexo nas próprias relações trabalhistas, correto? Com certeza. As relações trabalhistas, elas também são abrangidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Desde quando? Desde o começo da relação. Já na entrevista de emprego, você faz o quê? Você fornece seu currículo. Lá no seu currículo tem o quê? Tem os dados pessoais, tem o seu e-mail, tem o seu telefone. São justamente esses dados que essa lei ela vem para proteger. Ou seja, já a empresa precisa se preparar para isso também. Ela precisa informar o candidato, principalmente aqueles candidatos não selecionados, qual vai ser a destinação dessas informações que foram colhidas de alguma forma. E não é apenas no currículo. Muitas empresas elas fazem uma série de testes, de dinâmicas, onde são coletados os dados. Estes dados, então, eles também são abrangidos. E é neste momento, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chega também nas relações de trabalho. Na Justiça do Trabalho, uma obrigação do empregador que diz respeito à guarda de documentos. Todo mundo sabe que o empregado, quando ele sai de uma empresa, ele tem até 2 anos para ingressar uma ação trabalhista. Então, será que esse empregado ele pode chegar lá na empresa e solicitar, olha, eu quero que você exclua todos os meus dados antes desse período? Não, né, pessoal? Então, neste momento, por uma disposição legal, a empresa tem o poder de continuar com a guarda desses documentos até, então, este período. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque embora a Lei Geral de Proteção de Dados seja nova e traga bastante proteção, ela também não anula as outras leis, então ela precisa andar de acordo também com essas outras disposições. E na fase contratual, quando o empregado ele já é selecionado, ele já passou por toda aquela fase de entrega de currículos, de análises, então, neste momento ele vai assinar o seu contrato e lá neste seu contrato ele vai ter a autorização para o uso dos seus dados. A empresa já pode vir e adequar o seu contrato para que tenha essa autorização de forma expressa, clara e inequívoca, preferencialmente que seja destacado para que não reste dúvidas, para que ele não diga, olha, eu assinei, mas eu não vi o que eu estava assinando. Isso precisa ficar bem claro, porque a lei traz no seu texto, de forma inequívoca, não pode haver dúvidas de que ele consentiu aquela coleta de dados e aquele processamento de dados. Outro documento importante, se tratando de direito do trabalho, é a ficha do empregado. A ficha do empregado é um documento onde constam todos os dados do empregado, todo o histórico do empregado na empresa, por isso a sua importância, e ele também é protegido por a Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa ela precisa tomar uma série de cuidados justamente para não divulgar esses dados sensíveis de forma equivocada e acabar sofrendo uma autuação, como a doutora já falou, que pode chegar até 2% do faturamento, que isso vai ser uma multa bastante elevada. Por isso é importante que as empresas elas se adequem também quanto a isso. Quanto aos contratos que já estão em curso, contratos de trabalho, é necessário alguma autorização? Entende-se que sim. Por precaução, orienta-se que seja feito um aditivo contratual justamente para quê? Para dar essa autorização, esse consentimento expresso que a lei exige e evitar maiores dores de cabeça futuras, não é mesmo? Outra questão que ocorre bastante nas empresas diz respeito aos atestados médicos.
os atestados médicos que as pessoas entregam para o seu empregador, muitas vezes eles contêm o CID. O que é o CID? É aquela informação ali que consta o motivo do afastamento, a sua doença. Isso também é um dado sensível e a empresa precisa tomar bastante cuidado para que este dado não seja disponibilizado de forma indevida e acabar também sofrendo sanções. Além disso, tem outro exemplo que é no caso das seguradoras, dos planos de saúde. A empresa ela não pode fornecer os dados dos empregados pelo simples pedido da empresa, né? Como a gente muitas vezes acontece, a empresa solicita uma lista de funcionários e essa lista é passada para a seguradora, é passada para plano de saúde, então isso não pode ser feito se não houver o consentimento expresso. Vocês podem cansar de ouvir essa palavra, mas vocês vão ouvir bastante ainda em se tratando de Lei Geral de Proteção de Dados, justamente por ser um dos pontos principais da lei, que ela vai dar uma maior autonomia para o titular dos dados e vai exigir da empresa uma maior adequação ao cumprimento da lei e uma maior autonomia ao titular dos dados e vai exigir uma maior responsabilidade daquela pessoa que coletou os dados, daquela pessoa, seja ela física ou jurídica. Só para finalizar, então, vou lembrar vocês, caso alguém não tenha conhecimento, de que essa lei, como a doutora já falou, ela já está em vigor e nós já tivemos, inclusive, uma sentença. Na verdade, mais que uma, mas eu vou mencionar para vocês um exemplo de sentenças que ocorreram e eu vou citar, então, a decisão que teve pela 13ª Vara Civil de São Paulo, que ela condenou, então, uma empresa imobiliária por fornecer os dados de uma pessoa para a qual ela vendeu um imóvel e a empresa acabou fornecendo os dados para outros serviços. E a pessoa acabou sofrendo uma enxurrada de ligações de decoradores, de prestadores de serviços. E então tivemos essa sentença, ela já saiu lá no dia 29 de setembro, condenando a empresa ao pagamento de uma multa de R$10.000 por danos morais pela divulgação indevida dos dados do cliente. Ou seja, pessoal, é muito importante fazer essa adequação e cumprir toda a legislação, toda a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para evitar acabar, então, sofrendo esse tipo de sanção, que pode ser muito pior do que R$10.000, né, pessoal? Obrigada a todos. Obrigada a todos.